Estamos começando mais um Papo na Redação através das redes sociais do jornal Gazeta de Araçariguama e do portal de notícias Mundo N. Hoje vamos falar sobre o município de Pirapora do Bom Jesus, cidade do Santuário do Bom Jesus de Pirapora. Este ano o município completou 131 anos de fundação e 64 anos de emancipação político-administrativa, quando se desmembrou de Santana de Parnaíba. Completou também 298 anos do encontro da imagem do Bom Jesus nas águas do Tietê. Para falar um pouco sobre essa parte da religiosidade e também sobre a política de Pirapora do Bom Jesus, estamos recebendo aqui hoje o vereador Elton Bananinha. Prazer, André. Obrigado por estar aqui. Obrigado, agradeço o convite desde já. Elias Araújo, que já foi vice-prefeito por 2 mandatos, também vereador. Obrigado pela presença. Obrigado você, André. É um prazer estar aqui, poder participar junto com vocês aqui desse programa. Estamos à disposição. Opa, obrigado. E também o William Freitas, já foi presidente da Câmara, é o primeiro mandato dele, né? Seu primeiro mandato. Segundo mandato. Segundo mandato, já foi presidente da Câmara. Obrigado pela presença. Muito obrigado você, André, pela oportunidade de estar cedendo espaço para a gente poder dar a entrevista. Legal. Vocês acreditam que as origens e a religiosidade do município ainda são fortes para o povo piraporano? Ou essa é uma chama que aos poucos vem se apagando? Bom, vou dar início aqui, Elias e William. André, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Pirapora, a religiosidade dela sempre atraiu o turista, e isso é muito importante. Então, a comoção que se tem ali pelo Senhor Bom Jesus e toda a história da cidade, infelizmente, no momento de pandemia, passou por dificuldades, né? Nós tivemos dificuldades lá de não poder receber os turistas, né? Mas no último dia 6, na festa, a gente teve um exemplo de quanto é grande a fé das pessoas, né? A religiosidade ali em Pirapora. Tanto é que no domingo, dia 6, eu até falei em sessão, a cidade quase teve um colapso lá de tanta gente que tinha. Nós tivemos falta de água, falta de alimentação, as pessoas caiu num domingo, né? O dia 6 caiu num domingo, que já é o tradicional dia da visita dos romeiros, e aquilo foi impactante. A cidade realmente encheu de romeiros, e para nós ali, para todos que moram ali, é importantíssima a questão dos romeiros para a cidade e para o Senhor Bom Jesus também, né, Elias? Complementando, eu acho que assim, a religiosidade é um fator muito forte ainda em Pirapora. A devoção do povo ainda impera, só que nós precisamos alavancar o nosso turismo. Realmente, com o tempo, ele vai diminuindo o movimento, mas nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos criar aí situações para dar essa alavancada necessária e trabalhar também uma outra parte do turismo, né? Que eu acho que Pirapora é uma região privilegiada, a religião é muito forte, mas nós temos outros pontos que dá para se trabalhar uma outra forma de turismo. Certo. Já eu acredito que, na verdade, se tivesse uma junção da igreja, juntamente com o prefeito, né, para poder atender melhor os munícipes que vêm até a nossa cidade, seria muito melhor também, né? Com certeza. Sim. A cidade de Pirapora tem ainda no turismo turismo religioso, né? A sua maior fonte de recursos? Acredito que hoje não mais. Não posso falar isso com precisão, né? Mas ajuda bastante, mas não é o que... A gente percebe que o comércio, a região do Paiol ali, a região do Jardim Bom Jesus, a questão do centro ainda fica mais na questão do turismo em si, mas a questão dos bairros que se expandiram ali, cresceu Parque muito, Paiol, né? que cresceu bastante, então você precisa ali de alguns comércios, a gente vê que isso impera. Falta ainda as indústrias, né? Apesar de algumas estarem agregando para a cidade, mas a nossa infraestrutura de caminho, de acesso, por exemplo, a Castelo Branco, era um pouco distante das outras, então falta essa questão. Mas a gente percebe que já não mais, eu acredito, só no turismo ali em si, como fator principal de renda. Vocês têm uma ideia de quanto isso... Qual a participação do turismo religioso no orçamento? Uma fatia é 20%, 10%? Vocês têm uma ideia do que seja?
Eu acredito que seja bem pouco, viu? Até mesmo por questão de pandemia que passamos, né? Até ter a retomada correta ainda, eu acredito que bem pouco. Você falou sobre o paiol. Como é que é administrar uma cidade? Vocês não fazem parte do executivo, é legislativo, claro, mas como é que vocês veem esse problema de administrar dois pontos diferentes, né? Você citou bem a parte mais central de Pirapora, voltada para a parte religiosa, e o paiol, que é uma outra Pirapora. Quais são os desafios aí, até mesmo para a Câmara, né? Para poder trabalhar em cima de leis, para poder propor aí algumas ações que levem desenvolvimento igualitário, né, para os dois setores. Na verdade, André, a gente se fala muito nisso, né? Nessa divisão, às vezes, paiol, né? Que às vezes tem até uma rixa, né? Não, paiol, a gente vê muito isso no futebol lá, né? Isso. Paiol, Pirapora, e também do investimento, se cobra muito. Às vezes a gente fala mas você ganhou, você teve mais voto na área do Jardim Bom Jesus, na região central, e fulano teve mais voto no paiol. Mas nós, vereadores, né, todos como um todo, trabalhamos num conjunto, para a cidade inteira. Então, se o município de lá reclamar da rua lá, nós vamos estar lá, tanto no paiol, quanto no Bom Jesus, quanto no Laranjeira, quanto no Morro Branco, quanto qualquer bairro que tiver. Mas a gente percebe às vezes essa divisão, e nós temos que trabalhar sempre ali num todo para poder atender da melhor maneira, com emenda, com todos, sempre pensando no bairro. Por exemplo, hoje nós não temos ainda um pronto atendimento 24 horas no paiol, né, Elias? A gente tenta buscar isso, estamos lutando. Eles podem falar um pouco mais disso também. O paiol, hoje, eu acho que 50% da população do paiol de Pirapora está centralizado no paiol. É um bairro que cresceu muito, né? Cresce a cada dia, e hoje existe lá a subprefeitura. A subprefeitura foi implantada há alguns anos atrás, então tem lá uma estrutura para atender o bairro, o que não existe nos outros bairros, como Laranjeiras, Porora. Mas eu acho que o serviço, nós temos que tentar levar todos os serviços para o bairro. O serviço básico, atendimento de saúde, certo. Tem lá, né, o atendimento de PSF, mas uma unidade de 24 horas lá hoje se faz necessário. É preciso lá, porque a distância do centro da cidade é 5 quilômetros praticamente. Então hoje nós precisamos levar o serviço básico até lá. Está devagarinho, está caminhando, mas eu acho que precisa acelerar um pouquinho mais esse crescimento. Você teve uma participação quando foi vice-prefeito. Qual que era o maior desafio ali no bairro? Qual é a característica que tem o bairro Paiol? O bairro, na verdade, na época que a gente estava na prefeitura, que foi 2001 a 2008, se tinha muito pouco dentro do bairro, né? O bairro era totalmente de ruas de terra, dificuldade com escoamento de água, mesmo a parte da educação era complicado. Você trazia alunos do ensino médio para estudar no centro da cidade. Isso fazia com o transporte da prefeitura. Hoje já não tem mais. Isso foi, né, depois, no próprio mandato do Raul, as coisas começaram a acontecer com o próprio Bananinha, né? E na verdade, Elias, na época que você era vice-prefeito, tinha até posto de polícia militar lá. Sim. Tinha atendente a semana toda, né? Médico família, se não me engano, o programa dentro da subprefeitura existia lá um posto policial que nós conseguimos implantar. Depois acabou, e também lá o PSF aconteceu, né, que é a unidade de saúde hoje, aconteceu no nosso período, na nossa época. Voltando a falar um pouquinho mais ainda sobre turismo, que tipo de investimento vocês acham que é necessário para consolidar a Pirapora como uma cidade turística? O que está faltando? Hoje a Pirapora ela faz parte do MIT, que é um município de interesse turístico. E tem algumas conversas com o prefeito, eu percebi algumas coisas para que vire uma instância turística. Isso alimentaria e muito a questão do turismo, e você poderia dar uma questão muito maior para o atendimento em si do turista. Mas que tipo de investimento que você acha que teria que ter? Eu acredito que investir volta para a conversa junto à igreja, junto com a prefeitura, trabalhar em conjunto e ter as pessoas melhores qualificadas para atendê-las, os munícipes, né? os visitantes, para atender melhor, para recepcionar melhor, até mesmo para poder
com que o pessoal da nossa cidade possa investir melhor nos seus comércios. Porque vindo gente, o cara começa a investir. O cara começa investindo melhor. Ó, vou ajeitar meu banheiro, ó, vou ajeitar aqui minha cozinha melhor, preciso fazer comida de um modo mais rápido, né? Porque tem várias pessoas que... posso citar aqui um amigo nosso, o Frank, ele trabalha na nossa cidade. Ele nem vende mais pizza porque ele prefere atender só visitante, de sábado ou domingo. Então, tipo assim, para você ver que tem gente na cidade. Só acho que se poderia fazer de um jeito que receber melhor elas, ter um banheiro melhor qualificado, ter uma área de não se multar tanto, às vezes que até o povo de Pirapora está sofrendo com muitas multas no município nosso, entendeu? De educar. Certo. De educar. Na verdade, o que nós precisamos é melhorar a estrutura para atender o Romeiro. Exatamente. Essa de uma forma geral. Tanto o comerciante que luta, não é fácil para o comerciante em Pirapora, principalmente pós-pandemia, que eles vêm sofrendo, mas são guerreiros. Então, verdade, mas precisa melhorar, precisa criar incentivo, buscar uma alternativa para melhorar a estrutura da prefeitura, como também dos hotéis, restaurantes, para que possa dar um atendimento de mais qualidade. Nós costumamos dizer que o Pirapora já tem o público, só precisa melhorar a estrutura. O Jornal Gazeta, a gente circula lá em Pirapora já há mais de 20 anos, né? Praticamente desde que a gente fundou aqui em Pirapora, em Araçariguama. E a gente ouve bastante pessoas que querem investir em Pirapora, mas não sente aquela segurança para poder aplicar lá um certo valor, porque falta estrutura. Na verdade, André, na minha opinião, acho que precisaria de um conjunto de ações entre prefeitura e principalmente a igreja também. O comércio em si. O comércio está se organizando um pouco, montou uma associação recentemente, isso é importante. Tem dado resultado. Tem dado resultado já. Mas assim, a gente, como vereador ali, e com uma experiência um pouquinho anterior, a gente percebe que falta um pouquinho de interesse da igreja em aumentar isso, em conjunto com a prefeitura, porque normalmente a prefeitura não tem área para você poder investir ou para você poder fazer uma atração a mais. Questão, por exemplo, do teleférico na cidade, que um tempo atrás foi tão discutido e tal. Né? Tinha teleférico lá nos anos 70, mas eu lembro, eu andei lá. Mas todas essas questões, eu acredito que, na verdade, assim, tem que ter área, tem que ter não sei o quê, mas acredito que eu mesmo já consegui levar tanta coisa para a cidade que foram colocando tanto empecilho, que acabou desistindo. O quê? Já foi supermercado grande na cidade, não deixaram abrir. Agora estão construindo um posto de gasolina lá na calçada. Por que será? Quem é dono da cidade pode. Quem não é dono da cidade, coloca-se empecilho. Está virando um monopólio na nossa cidade. Nossa cidade virou um monopólio que alguns interesses pessoais, infelizmente, prevalecem. Exatamente, ainda. Entendeu? Apesar de a gente já estar bem avançado, alguns interesses pessoais prevalecem. Infelizmente. Né? Já tentamos levar. Tem até o atual dono do posto lá que abre um outro posto, não consegue. É tanto empecilho que acaba não conseguindo. Não dá para entender aonde querem chegar a atual gestão. Dependendo do investimento que você vai fazer, você esbarra em alguma dá uma travada em algumas situações, infelizmente. E isso fica ruim porque para a imagem da cidade, para quem quer investir de fora, como o senhor mesmo falou. Isso poxa, tem... mas como que funciona? Funciona não, assim não dá, porque aí você já perde a vontade de chegar até lá e fazer com que a cidade cresça mais. Eu tenho muitos amigos empresários que querem investir na cidade, que querem fazer as coisas na cidade, mas não vai porque eles falam que tem um famoso pedaginho na nossa cidade. Então aí não conseguimos fazer nada. Talvez posso explicar, eu fui piloto Yamaha de motocross e conseguimos trazer. Eu comecei a mexer política justamente por conta disso. Porque quiseram abrir a montadora da Yamaha no polo industrial e não conseguimos. Puxa. Né? Coisas que não vem ao caso falar aqui, mas não conseguiu. E aí até o japonês virou para mim, que era um dos gerentes da Yamaha, né? Falou assim, a sua cidade, William, Pirapora, que eles me chamam de Pirapora, infelizmente tem um pedágiozinho. Aqui a gente não trabalha dessa forma. Caramba. Isso atrapalha muito. Exato. Pirapora é uma cidade histórica, é considerado o berço do samba paulista,
foi tema de escola de samba, né? Em São Paulo, no Carnaval. Várias vezes. É um dos mais importantes santuários do Brasil. Recebe milhares de fiéis, romeiros, né, durante o ano. O que falta para a cidade ter uma representatividade maior? Vocês estão me dizendo que falta muita coisa, tem o problema de alguns empecilhos, mas como é que se soluciona isso? Como é que você consegue avançar? Posso falar? Pode. Pode começar. Eu acredito que com a cabeça do próximo prefeito, pense no povo, não em si. Que pense numa dimensão que quero ver o povo bem. Não quero ver o povo pobre para poder conseguir comprá-lo, para votar em mim novamente. Eles têm muito medo de perder a mão. Inclusive, a cidade nossa, quanto o povo mais pobre, é melhores para eles comprar. Até mesmo uma das últimas eleições, que o Elias foi o vice-prefeito, perdemos a eleição, né? Eu ajudei o Elias, perdemos a eleição por 250 votos e saiu uma triste notícia no Cabrini, que é uma compração de voto no SBT, e ninguém sabe, a justiça não fez nada. Né? Então eu acredito que assim, temos que trazer vários investimentos de todas as áreas, para poder a cidade crescer. André, na verdade, assim, essa situação que o vereador William trouxe é gravíssimo, né? E a gente sabe que isso acontece, mas é difícil. Os caminhos ali em si não são tão fáceis, né? Precisa de todo um trabalho, como falei, principalmente em conjunto ali, a igreja, no caso do turismo em si, a igreja e a prefeitura, e esse trabalho precisa ser contínuo e constantemente, né? Bem constante, para que você possa ali ter algumas situações para poder aumentar tanto os turistas quanto o poder de você receber essas pessoas na cidade. Não é fácil. Você pode ver que a gente fala aqui, não fala em algo que tem concreto, efetividade ali. Mas em si, para a prefeitura investir, ela precisa de ter mais orçamento em si e esse conjunto com a igreja, que é importante. Eu acho que se a igreja abraçasse um pouco a causa, a prefeitura conseguiria investir. Porque a prefeitura não pode investir, teoricamente, onde não é dela, né, Elias? A prefeitura não pode investir onde não tem um patrimônio próprio. Certo. Então, por exemplo, no caso de um teleférico, que eu citei, você precisa de autorização ali da cúria, de toda a parte da igreja, para poder subir até ali a Cruz do Século, ou fazer menor, inclusive, sei lá. Mesmo que você, terceiro, queira vir para a cidade, você precisa dessa autorização. Então, precisa desse conjunto ali. Eu acho que o principal fator nesse sentido, claro, a questão aí que o William falou, mas esse conjunto de igreja, de parceria funcionar. Não adianta só a prefeitura querer e se chegar na igreja barrar, não tiver uma boa vontade lá de quem cuida disso, não vai andar. Mas tem que ter diálogo, tem que ter conversa? Tem. Mas tem que acontecer, precisa ter todos ali querer que aconteça. Tem que ter diálogo, tem que expor o que está acontecendo. Eu como prefeito quero fazer isso, a igreja não permite, ou a igreja quero fazer isso e o prefeito não permite. Tem que hoje, graças à rede social, você consegue colocar o que está acontecendo. Né? Então você facilita um pouco, consegue atingir um público maior e saber realmente o que está acontecendo. Porque pelo menos, sou prefeito, estou tentando, não estou conseguindo. Não, a gente está em setembro, já estamos em setembro, e nossas crianças não receberam o uniforme escolar ainda. Então, por aí você vê que do que depende para receber o uniforme escolar. É impossível a prefeitura não ter dinheiro para comprar. Reformou tantas escolas e não tem o dinheiro para comprar o uniforme escolar. Então, assim, precisa fazer e mostrar. Não estou dando uniforme porque não tenho dinheiro. Não estou fazendo tal coisa porque não tenho dinheiro. Eu sou um vereador que fiscalizo muito. Certo. E a questão que você estava falando do bairro Paiol, centro, eu fiz uma fiscalização de um secretário de obras que estava desviando funcionário público, funcionário construindo a casa do cara, bloco com caminhão, tudo no bairro vizinho. E eu recebi ligação de lá para poder ir lá fiscalizar no bairro vizinho. Então a gente fiscaliza, a gente bate em cima, a gente quer com que a cidade nossa cresça e ande. Né? Eu toda a vida trabalhei lá na minha cidade, eu trabalho com oficina de moto, trabalhei na minha cidade e eu quero que todo mundo compre moto, que todo mundo venha arrumar moto comigo, né? Que compre no supermercado, que compre nos postos de gasolina, que compre em tudo que é lugar na cidade. Para poder acontecer e girar, né? Acontecer e girar essas coisas. Com certeza. Assim, agora fazendo um comparativo de 10, 15 anos atrás.
A Pirapora de 10, 15 anos atrás e a Pirapora de hoje. Vocês acham que a cidade cresceu, ela prosperou? A cidade tinha muita coisa, principalmente na gestão do Raul com Elias, que todo o bairro tinha um parque, né? No centro mesmo. Eu brincava, sempre brinquei no centro, junto até com o filho do Elias, e esse parque não existe mais, né? A gente tem um parque capelão lá que a IMAIC, através da IMAIC, fez, que eu acho que saiu no começo do mandato do seu pai, se não me engano, uma atrativa, e um parque que está lá com um rasgo no chão, com areia jogada mais ou menos, e não tem nem rede de proteção. Então eu acho assim, está só perdendo, né? Na época foi construída várias escolas, hoje em dia foi muito pouco construção de escolas, né? E o que se percebe é que cada vez mais só salários fantasmas. É só isso que a cidade nossa está ganhando. Infelizmente. Não, eu até digo para você o seguinte, eu acho que a cidade cresceu. Cresceu. Não, a cidade cresceu. O que falta é desenvolver. Exato. Né? A uma cidade está um pouco. diferença grande, E hoje, para o crescimento da cidade, o que eu percebo e se faz necessário, e eu já fiz várias vezes esse questionamento. Se não tiver um plano, né, que nós vamos ser claros, o plano diretor. O plano diretor faz quantos anos que Pirapora não tem? E é o que dá a direção para o crescimento. E Pirapora não tem isso. Eu cobrei várias vezes, tem um requerimento lá, disseram que ia fazer, que ia isso e aquilo, mas parou no tempo. Então Pirapora cresceu, mas de forma desordenada. E isso, para a cidade, não é bom, e para a população, muito menos. Né? O que nós precisamos trazer? É a condição do morador ficar dentro da cidade. Saúde, educação, segurança e emprego, né? Geração de emprego e renda. Acho que é isso que está faltando em Pirapora. E o próximo prefeito tem que focar muito nisso. Tem um desafio grande. É um Pirapora desafio tem imenso. plano diretor ou até hoje não tem? O último foi feito quando nós estávamos no mandato. Não foi atualizado. Depois não atualizou mais. Porque ele tinha uma validade, acho que de 10 anos, o plano diretor, na época. E aí o Banana ganhou a eleição, continuou o mesmo plano, mas depois venceu e ninguém mais se interessou por isso. Então, em 10, 15 anos atrás, o município apenas cresceu, mas não se estruturou. Aquelas coisas boas que tinham se extinguiram, acabaram e não se construiu outras coisas boas, infelizmente, né? Tem vários exemplos disso. A padaria lá do Parque Paiol, a padaria comunitária, que tinha lá, que fornecia pão para quem precisasse. Tinha na época do Raul, na época do formava, né, cidadãos para o mercado de trabalho. Era tudo dentro da subprefeitura. Um excelente projeto dentro da subprefeitura, como exemplo, né? Tinha o Mais Educação, que era na época do pai, que também era um excelente projeto. Enfim, o próprio Guri, né, que se fala tanto. Enfim, alguns projetos que se perderam e que se não entraram outros, ou se renovaram, ou deram continuidade com outros. E fora as outras situações que infelizmente não aconteceram. A cidade, assim, cresceu porque o comércio cresce, ele vai empurrando ali com a vontade, com a força que os nossos cidadãos têm ali, que o Piraporano tem, né? Que todo mundo tem, né? Mas, infelizmente, falta. Não tem um pediatra 24 horas para atender. O filho do Piraporano lá passar mal, ele não tem um pediatra para atender. Não tem um pediatra 24 horas. E nem um pediatra durante o dia. Você tem um agendamento de um pediatra, por exemplo, do médico pediatra. Ou então passa para o clínico geral. Então, quer dizer, falta algumas situações, a cidade, claro, ela não comporta ainda um hospital, né, Elias? Toda essa situação é difícil ainda né? Às vezes até as pessoas mas o serviço básico dá para melhorar, atender o seu filho, agilizar. uma criança, um pediatra, isso aí precisa urgentemente. Nós tivemos recentemente, na época do mandato anterior do Elias, eles aprovaram uma lei lá do Expresso Piraporano, que é a linha gratuita, né? Uma linha municipal gratuita. Dentro do município. Ela rodou ali em período eleitoral e acabou. Eu recebo reclamação. É lei e não se cumpre a lei. Não se cumpre. Eu recebo diariamente as pessoas que eu moro aqui no Gaivota, aqui no Gavetá, não tem ônibus para ir para Pirapora, eu moro lá no Ponunduva. Assim, pessoas dependem do comércio, do ônibus para buscar comida, para buscar alguma situação, né? Até mesmo para poder se receber, que no Parque Paiol não tem banco. Exatamente. O pessoal do Paiol que não consegue vir para cá, se não pagar a aviação Osasco lá, não pagar 5, 6 reais, nem sei quanto que é. Mais de 5, né? Dá mais de 5. 60, se não pagar, não tem condição, quem não tem carro. Então, assim, a gente vê que algumas coisas, infelizmente, decaíram um pouco, né? E qual é a solução? O que vocês
visam? O que vocês veem para frente? Qual é a ação que vocês devem tomar, a Câmara, né, para poder tentar reverter um pouco esse quadro? Então, Na verdade, assim, nós temos ali como Câmara, nós da oposição, no caso, nós somos um pouco limitados. Né? Então, a gente faz o requerimento, pede informação, faz as indicações e dependemos do prefeito agir ou não. Claro, nós podemos conversar, por exemplo, com o MTU, né? Com Viação Osasco. Aqui, por exemplo, a gente percebe Araçariguama, Pirapora, diminuiu os ônibus que vinham de lá para cá. Isso afeta muito, porque aqui em Araçariguama emprega muita gente, e muita gente que trabalhava aqui hoje já não tem essa condição, um exemplo. Na verdade, assim, precisa de mais efetividade. Nós precisamos cobrar. As redes sociais nos ajudam muito, porque não só os mecanismos que a gente tem como requerimento, indicação, mas as redes sociais é até melhor do que um requerimento, às vezes, né, Elias? Vão lá e resolvem. Você faz lá um requerimento de papel, requeiro, não sei o quê, que seja feito, tape o buraco, tal, não sei o quê. Não, mas você está lá com o celularzão, lá um buraco aqui, não sei o quê. Aí o resultado tapa o buraco. Graças a Deus, é um instrumento, às vezes, diferente. Mas, assim, acho que precisaria de uma junção maior ali entre Câmara e Prefeitura. Porque, assim, na verdade, assim, existe a junção, né? Mas só por... Não, mas precisa pensar no bem. Só por umbigo. Todo. E outra, se não dá para você fazer tudo isso, não consigo colocar o ônibus, por exemplo, vários horários. Então coloca um horário de manhã, um horário na hora do almoço, um horário na noite. Exato. Né? O médico não dá para vir 24 horas. Poxa, põe 12 horas. Né? Das 8 às 5. Se for uma emergência, se for uma emergência, fazer o quê? Paciência, passa no clínico, espera, né, o clínico medica, espera até de manhã, o pediatra atende a criança, né? Alguma coisa assim, né? Enfim, na verdade a gente sabe que precisa mesclar algumas coisas e... Na verdade, falta gestão, né? Eu acredito que falta gestão. É só gerenciar as coisas que as coisas começam a acontecer no nosso município. Você ia falar isso? Na minha opinião, é assim, o que Pirapora precisa para essa alavancada? É um baita de um projeto para o turismo, que a área central depende exclusivamente disso, e nós temos lá o Bom Jesus, que carrega a cidade. Né? Eu acho que isso precisa ter um plano. O prefeito, na minha opinião, eu não tive esse privilégio ainda. Talvez eu também, né, seja prefeito um dia e decepcione, mas eu acho que o prefeito precisa parar de inventar. O prefeito precisa começar a cuidar do básico. Se você tem hoje um pronto-socorro, o pronto-socorro tem que funcionar. Se você tem lá uma unidade de saúde da família, essa unidade de saúde tem que funcionar. As escolas suas têm que ser funcional. Tem que ter projeto, tem que ter uniforme para os alunos, tem que ter transporte de qualidade, tem que ter um aprendizado, um projeto de aprendizado. Nós temos professores excelentes na cidade, mas eu acho que falta a prefeitura dar condição para o professor poder desenvolver um trabalho melhor. Ele tem boa vontade, mas não depende exclusivamente dele. Se ele não tiver condição, não consegue. Nós, vereadores, também lá. Se a gente não se unir na Câmara, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós podemos ter divergência de grupo político, um pertence ao A, outro ao B, mas a hora que chega na população, todo mundo tem que ser Pirapora, tem que lutar pelo povo. Pelo povo. Né? Então é isso que eu digo para você. Para mim, são 3 pilares que movem uma gestão: saúde, educação e segurança. Né? E o resto é ter coragem para enfrentar e trabalhar. Cuidar do básico. O básico tem que funcionar. Depois você sonha. Agora não adianta nada, como nós estávamos falando agora há pouco, se tentar montar um hospital em Pirapora. Qual a condição que nós vamos ter para manter aquilo? Nenhum vai ter. Exatamente. Mas nós temos condições de manter um serviço de saúde de qualidade. Exatamente. Isso é só ter organização. É o mínimo. Então, os nossos melhores professores dão aula nas cidades vizinhas. Sim. Né? Então, a gente tem professor bom no nosso município. Falta planejamento, é óbvio. Desde o começo do ano, quando se deu início ao processo de início das aulas, a gente já percebia que ia dar... até hoje falta professor. Estão chamando em processos seletivos, não tem concurso público há quanto tempo. Aí o professor ele não está... Não é valorizado. Não é valorizado. Quando chama não é valorizado. Com segurança. Ele passa num processo seletivo de uma cidade vizinha, com mais transparência, ou num concurso público. Com um concurso. É um direito, com certeza. Infelizmente. E aí fica o nosso aluno lá à mercê
de não ter aula, Da questão do hospital mesmo que o Elias colocou, não precisa de um hospital, mas precisa de um ponto de atendimento de qualidade. Exatamente. Estamos reformando. Está quanto tempo de reforma o nosso ponto de atendimento? Faz um tempinho, né? Tá reformando. Eu acho que estão colando adesivo na parede e não estão acertando o adesivo direito na parede. Porque eles são muito bons de maquiagem. Nós estamos no processo de votação da reforma administrativa. Né, que o projeto já chegou na Câmara. Já chegou na Câmara, é polêmico, né? A gente sabe que vai beneficiar boa parte dos funcionários, que é isso que nós precisamos fazer. Nós perdemos muito professor. Primeiro, que às vezes não se dá condição para ele trabalhar. E segundo, é a questão salarial. Né? O cara vai para onde está pagando melhor. E não está errado, ele precisa cuidar da família dele. Né? Hoje, você vê um técnico de enfermagem em Pirapora, o salário base dele é o salário mínimo. É meio que absurdo. Ele vai ser agora contemplado com o piso nacional, que vai ajudar muito. Né? Mas são situações que precisam melhorar. A gente fala muito na reforma administrativa, e eu volto a dizer para você que eu não fui prefeito ainda, mas a questão do cargo em comissão é muito difícil, é muito complicado, porque às vezes o cara usa para fazer política em época de eleição e não valoriza aquele funcionário que está lá, que é efetivo, não que o comissionado não mereça, mas o funcionário de carreira tem que ser o valorizado, na verdade. Tem que ter um plano para que ele possa crescer dentro da prefeitura. Né? E essa reforma administrativa, ela prevê criação de cargos, alguma coisa? Ela prevê criação de cargos, bastante cargos. Na verdade, ela vai extinguir os cargos que tinham já de comissão anteriormente, mas vai aumentar, né, Elisa, pelas nossas contas que a gente está estudando o projeto ainda, mas vai aumentar o número de cargos comissionados, inclusive aumentar os valores do salário dos comissionados também. Claro, também vai aumentar, vai equiparar alguns, levar o piso para outros, motorista, várias outras classes vão ser beneficiadas. Algumas a gente está discutindo ainda para que todas sejam, e contemple algumas outras áreas. Vamos ter que fazer indicações lá dentro do projeto, algumas alterações ali dentro daquilo que vai ter audiência pública, que é nos permitido, vai ter uma audiência pública. Tudo isso eu acho que dentro desse mês de setembro aí, até o início de outubro, para passar ali para a votação já definitiva na Câmara. E qual que é a expectativa do funcionalismo? Não, o funcionário está aí, questiona, indaga a gente o tempo todo na rua, como que está, como vai ser, quem é contra, quem não é, ninguém é contra nada, nós somos a favor da coisa correta, é o que eu acabei de falar, né? A gente quer que valorize realmente o funcionário, né? Não só os cargos maiores, mas aqueles que estão lá embaixo, principalmente há anos. Eu, por exemplo, todo ano eu faço um requerimento pedindo a revisão anual do salário dos funcionários públicos de Pirapora. Nunca acontece. Dizem que está previsto dentro desse... Então isso é uma coisa que vai ser positiva. Eu ainda não estudei o projeto todo, a gente está lendo, mas se for assim, que bom. Né? Que bom, com certeza. A arrecadação de ICMS de Pirapora é uma das menores das cidades aqui da região nossa aqui, né? No repasse que vai acontecer nesta terça-feira, agora 29, Pirapora vai receber R$530 mil de repasse. Araçariguama vai receber 1,7 milhão. Qual é a alternativa para melhorar o caixa da prefeitura? É aquilo que a gente sempre fala, né? É criar um projeto atrativo para você trazer, né, geração de emprego e renda, que isso é consequência. Né? Infelizmente, nós temos lá áreas, né, que as áreas nossas são um pouco difíceis, mas se trabalhar direitinho, eu acho que a coisa funciona. E o que precisa é isso, né? Precisa buscar aí, através de um projeto. Não adianta só querer trazer o empresário e não dar condições para ele se instalar na cidade. Né? O Parque Industrial hoje é Morro Branco, né? Aquele na entrada ali. Morro Branco. Isso. Como é que está ali? Ele é viável ali? Não, hoje até que dá resultado. Inclusive tem empresas lá que geram tem muita gente empregada lá. Bastante gente empregada. Isso deu uma salvada. Mas precisa de mais uns 2, 3 desses. Precisa aumentar a renda, a captação da prefeitura em si como um todo. Ou, é o que eu sempre falei, se você diminuir os cargos de comissão. Se você colocar aí 100 cargos de comissão que tem lá hoje, se cada um ganhar baixo, que não ganha, R$1.000, são R$100 mil por mês. São 1.200.000 por ano.
No total de 4 anos, dá quase 5 milhões, mais ou menos, de investimento. Para uma cidade pequena, 5 milhões de investimento, só que não é isso que a gente sabe. E se fosse R$1.000, né? Não, exatamente. A gente sabe que tem gente lá, cara, como que ganha 5, 6. E não trabalha, e não serve o município. Enfim, é questão de segurar um pouquinho ali para poder reverter isso pro bem-estar do município. Bem-estar da população. Reverter em investimentos. Novas indústrias para poder e como é que Pirapora pode atrair novas indústrias? Então. A gente vê, melhorou bastante com a pavimentação da Estrada dos Romeiros aqui, né? Que liga Loli, né? Como é que é? Isso, o Baldo do Loli. Mas ainda é pouco, né? A distância. Por que não é tão atraente para um empresário? Eu acredito que teria que fazer um trabalho em cima das áreas, porque a nossa divisa é 5 km da Castelo. Então vamos pegar lá. Quem é dono dessa área? Paga imposto? Não paga? Como é que eles vão fazer? Vamos comprar, a prefeitura, vamos comprar desse dono se ele não quer vender, para poder reverter, para poder trazer investidores para a cidade, para trazer empresa para a cidade? É gestão. Falta gestão. Gestão, vontade. E nesse trecho ainda tem muita área aí que dá para trabalhar. Tem muita área que dá para se resolver. Tem área grande aí ainda que dá para desenvolver bastante. E um outro ponto é a Francisco Missé, que liga Pirapora a Cajamar. Que é importante. Pelo Siddhartha, Pununduva. Essa é uma região privilegiada também, mas ainda é estrada de terra. Então... Tanto para o turismo quanto para a indústria. Ali é mais área de lazer. Mas ali tem algumas áreas mais para o próximo de Cajamar, ali já voltada para a indústria, e isso facilitaria bastante. Até mesmo para as pessoas. Em Cajamar tem muito emprego. Exatamente. Cajamar, Francisco Morato, então ligaria muito fácil para as pessoas poderem trabalhar. Pirapora faz divisa com Cajamar? Faz divisa com Cajamar. Cajamar, Jundiaí. Chega até a rodovia. Fica muito próximo. Fica muito próximo. Só que precisa do asfalto. A gente teve algumas promessas agora nesse último final de ano. É uma obra grande. Uma obra grande. Dependemos do governo do estado, a gente sabe disso. Ninguém não consegue. Mas o estado também tem a promessa já de longos anos, mas eu acredito que daqui para frente vai acontecer. E lá é uma região. Mas essa pavimentação do centro da cidade para a divisa com Cajamar, não seria melhor fazer o caminho contrário? Será que não atrairia mais empresas na região aqui próximo à rodovia Anhanguera? Na verdade, assim, é um pedaço de Cajamar, a estrada, e um pedaço de Pirapora. Isso. Né? Então não é só Pirapora. Então é igual daqui para Sarigoma, metade. Né? Então ele teria que trabalhar em conjunto com o prefeito Danilo, né? Que é de Cajamar, e poder. Eu acredito que ele tem bem mais força no estado e correr atrás disso aí. Mas quem seria o principal beneficiado é nós. Com certeza. Né? Com certeza. Mas então, se se não for atrás do governo do estado, é difícil. Não, tudo bem, mas eu digo assim, mas se o prefeito for atrás dele, correr atrás dele, para poder cobrar. São duas cidades pedindo. São duas cidades irmãs pedindo, né? E Cajamar é forte, né? É forte. Tem voto, né? É por isso que eu perguntei aqui da representatividade, né? Exatamente. Como é que a Pirapora pode ter uma maior representatividade? E a questão de arrecadação também, a gente poderia rever toda a questão de IPTU, né, do nosso município, porque tem muitas questões de IPTU, tem muita gente querendo fazer a escritura do seu imóvel. Certo. O TBI nosso é muito altíssimo, é uma porcentagem muito alta. Então vamos baixar. Toda cidade, se não me engano, é 2%. Aqui em Araçariguama não sei quanto que é. Na nossa cidade é 7%. Puxa, né? 5 ou 7. Mas eu tenho vários amigos empresários na cidade que querem fazer escritura para poder legalizar seu imóvel, até mesmo para poder vender financiado pela Caixa, e não conseguem. Tem o bairro Laranjeira, que dizem que tem muito dinheiro. Vamos dar um jeito de zerar, vamos dar um jeito de resolver. E o pessoal começar a pagar daqui para frente. Eles fazem anistia, mas anistia não. As pessoas, 12 vezes, deve 100 mil de imposto, como é que você paga em 12 vezes? Eu não consigo. Eu sou vereador e não consigo. Né? Imagina um cara que é salariado, tá ali lutando para poder resolver seu imóvel. Vamos legalizar? Como é que dá para a gente fazer? Vamos fazer um trabalho que resolva. Consiga zerar o imposto, né? Não sei o que possa fazer. Vamos pegar uma parte da terra para a prefeitura para poder dar para a área constitucional, para poder fazer um PSF, um campo, né? Para a gente construir. O que dá para fazer para poder resolver, destravar essa área, que é um bairro que precisa de asfalto, que é um bairro que nós conseguimos no mandato passado, o Elton era vereador, juntamente com a Sabesp,
e até mesmo com o atual prefeito, para poder levar água para Laranjeira, mas já passou, a data já passou. Já passou e está parada. A obra. Já passou, está parada, mas tive notícias essa semana que nós vamos em cima investigar, até convido os senhores também, que parece que vai para o condomínio novo. Ou seja, só quem é beneficiado na cidade, só quem tem. O povo mesmo não. Tem um condomínio novo abrindo lá na nossa cidade, né? Mas parece que a água vai atravessar e não vai entrar no Laranjeira, não. Então a gente vai fiscalizar isso aí. Vamos lá em cima para poder a água chegar no nosso bairro Laranjeira. Tem muita área irregular lá em Pirapora? Acho que 90% da cidade não tem escritura, não tem nada. Entendeu? 90%. Fica difícil para o fazer um investidor trabalho. colocar. Não, e aí precisa A regularizar. prefeitura É não um... consegue fazer algumas obras em si, convênio com o Exatamente, governo do mas estado, porque você não tem área. A própria prefeitura sofre com isso. Precisa fazer um trabalho de Até para regularização. você dar para as empresas, Sim. vai dar isenção dos impostos lá. Tem que estar legalizadinho. Dá o terreno, inclusive, para a empresa. Ó, vem para cá que eu vou te dar o terreno, você constrói aqui e tal, a gente vai dar isenção para você, dos impostos e tal, não sei o quê. Você tem essa questão de não ter a documentação da área. Infelizmente, tem toda essa questão que atrapalha um pouco. Apesar que nessas questões de você trazer as empresas e aumentar, eu já ouvi muito dizer que sempre na hora H lá do empresário fechar tem que ter Pedágiozinho. tem um pedágiozinho, como o William falou. Isso não é mentira. Então, você atrapalha o crescimento da cidade. Puxa vida. Pois é. É uma situação difícil. Difícil. Complicadíssimo. Tem pedágio, falta gestão e gerenciamento. É só o que precisa na nossa cidade. A nossa cidade tem tudo para crescer. E Santana vocês- cresceu, Araçariguama cresceu, Cabreúva cresceu, Cajamar cresceu. Pirapora não cresce por quê? Você me falou sobre funcionalismo fantasma. Não quero entrar nesse assunto agora, porque eu tenho que ouvir todas as partes Sim, envolvidas, sim. né? Como também. Mas vocês já fizeram alguma denúncia? Vocês já chegaram? Eu mesmo já fiz denúncia e para próximas semanas tem vídeo dos fantasmas, dos vídeos dos fantasmas. Pode se preparar aí, galera, que vai ter vídeo de funcionário fantasma sim no nosso município. Isso não são poucos não, são muitos. Eu pedi a folha de pagamento, não me dão a folha de pagamento, mas a gente vai conseguir, pode ter certeza. Muito bem. Gostaria de ouvir de cada um sobre o trabalho no Legislativo. Quais são as prioridades, no que vocês, durante a campanha que vocês prometeram, que vocês tinham um plano de governo, de trabalho, né? No que vocês estão se empenhando durante esse período todo. Comece, Elias. Começou? Vamos lá. Bom, André, eu sou formado na área da educação, né? Mas eu gosto muito de saúde. Eu tive o privilégio de ser secretário de saúde, estar secretário de saúde no mandato do Raul. E acredito que nós desenvolvemos um bom trabalho lá. Fizemos muita coisa interessante. E tinha muito especialista, que hoje você vê que existe, mas numa quantidade menor. A dificuldade hoje da população é maior. Tinha lá o Remédio em Casa, um projeto que eu coloquei na secretaria, na época não consegui fazer virar lei, até porque não pensamos nisso. Tentei colocar o projeto de lei agora, mas infelizmente não caminhou. Mas eu gosto muito de saúde e o meu foco sempre vai ser a saúde. Nunca esqueço da educação, porque foi onde eu me formei e eu sempre trabalho junto com os professores. Você é professor de? Sou professor de matemática. Não tem cara de professor de Mas estou fora da sala de aula há muito tempo, né? Hoje, se eu entrar lá, eu apanho um pouquinho. Mas o trabalho do legislativo não é fácil, não. É complicado, principalmente numa cidade como a nossa, de pouco recurso, né? Uma cidade que a população está muito próxima, então a gente é bastante cobrado. E nós temos as limitações do legislativo, que nós podemos fazer o quê? Criar lei, desde que você não gere despesa, né? Requerer quando você tem sorte de ser atendido. E indicar. Esse é o nosso papel, nós não temos essa facilidade. Agora, o que a gente faz bem lá é o trabalho de fiscalização. A gente sempre está na rua, a gente trabalha, a gente tem que estar próximo da população. Certo. Ouvir sempre o povo para você poder levar as demandas para o executivo, que a parte já diz tudo, né? Execução é coisa executiva. E às vezes a gente não tem esse sucesso. E até às vezes por uma questão política,
né, que eu acho isso uma besteira tão grande. Passou o período eleitoral, acho que as pessoas precisam se juntar. Né? Independente de ser lado A, lado B, lado C, falam que a gente é oposição, mas não existe um projeto bom que o Executivo tenha mandado para a Câmara que nós votamos contra. Então, eles gostam de se intitular e dizer que nós somos contra, que é oposição, que é isso, aquilo, mas, na verdade, a gente colabora muito com a gestão. Então, é assim, o trabalho meu sempre vai ser voltado para estar próximo do munícipe, da população, e a questão que eu sempre digo aí, que nós tem que estar atento na saúde, educação e segurança. Esse é o foco. O que o Elias falou tem toda a razão do mundo, mas eu acho que o principal mesmo é a fiscalização. No nosso município hoje é a fiscalização. Né, a gente corre atrás de buscar recursos, a gente já conseguimos ambulância, conseguimos emenda para saúde, né, conseguimos uma casa da mulher que foi perdida por falta de projeto da prefeitura, uma obra de quase 900 mil reais, quase 1 milhão de reais do governo do estado. Ainda isso lá que tá feia a coisa. Entendeu? Não podemos perder isso aí, não sabemos o que é exatamente. Para beneficiar várias mulheres do nosso município, né? Vai ter aula de farmácia, vai ter delegada, teria um monte de ocasião que várias cidades foi contemplada. E a nossa, através do deputado Rogério Nogueira, a gente conseguiu isso no governo passado ainda, só que até agora não saiu do papel, né? E eu acredito que não existe prefeito que faça coisa errada se a Câmara não apoiá-lo, né? E infelizmente na nossa gestão lá tem muita coisa que, por exemplo, igual o Elias falou, que projeto de lei que nós somos contra? Reforma do pronto-socorro. Dinheiro? Você foi contra? Você foi contra? Eu também não. Nós estamos para poder ajudar o prefeito, para poder contribuir para o prefeito. Nós somos contra tirar 300 mil da somos, saúde para mandar para a Câmara, mandar mais para a Câmara. É o próximo passo que eu iria falar, né? Tinha esquecido. Não, é o próximo passo que eu ia falar. Lá, eu fui presidente da Câmara, eu tinha um orçamento, acho que 2.700.000, né? Preciso... eu acredito que seja 2.700.000 e agora subiram o orçamento da Câmara, foi uma votação para a Câmara com mais 750 mil. 750 mil reais, sendo 300 mil tirado da saúde de dotação orçamentária, que o prefeito falou que é só dotação que ele tirou. Ele não tirou dinheiro. Né, ele mandou, eu até fiz um vídeo e falei, prefeito, você mandou dotação ou mandou dinheiro? Porque, pelo que eu entendo aqui, eu não sou especialista em contabilidade, mas eu acredito que seja dinheiro, né? Porque o próximo presidente aqui vai usar a dotação sua ou vai usar o dinheiro seu? Né? E aí eles ficaram nervosos e tal, mas a gente é totalmente contra. A promotora lá, se eu não me engano, tinha que ter uma obra de acessibilidade e tal, e na verdade assim, porque eu não sou a favor eu fui eleito junto com o prefeito lá. É que com certo tipo de coisa eu não concordo, acabou. Eu fui eleito com ele. Não é porque eu fui eleito com ele que eu tenho que concordar com ele. Eu tenho que concordar com o que o povo pensa, com o que o povo quer que aconteça, né? E aí eles mandaram mais 700 mil reais esse ano e o prefeito ele não quis arrumar espaço para a gente construir a Câmara no meu mandato, até mesmo porque não tinha dinheiro, mas como sobrou 150 mil reais, daria para dar início numa obra, né? Agora estão vindo mais 700 mil reais e que obra que eles vão fazer? E esse dinheiro vai ser usado no quê? Para que é isso? Até agora não foi especificado para nós onde vai ser usado esse dinheiro. Tem mais 750 mil, com 150 que eu economizei no ano passado, são 900 mil reais que está aí. Eu acho que daria para construir uma mega câmera, né? Mas até agora não temos nada. Diz que fez um projeto, mas eu acredito que se o presidente da Câmara, como é muito amigo do prefeito, muito amigo mesmo, eu acho que a própria prefeitura poderia fazer o projeto para a Câmara, coisa que não aconteceu, e se eu não me engano já pagaram num projeto 50 mil reais. E também no projeto. Só no projeto pagaram 50 mil reais, sendo que quando eu fui fazer esse projeto, como o prefeito não pediu para... que poderia a prefeitura fazer esse projeto gratuito, né? Para a Câmara. Só que como o prefeito não autorizou, eu pedi para eles pelo menos a tabela, porque existe uma tabela no estado de quanto pode até gastar num projeto e tal. E se eu não me engano, não passou de 10 mil reais no projeto. E agora se gastaram 5 vezes mais com um projeto.
Então, a gente vai, além de nós ter que fiscalizar o prefeito, a gente vamos ter que fiscalizar a atual gestão da Câmara também, né? Fica complicado o serviço. Eu acredito que se todos os vereadores fiscalizassem com a mesma vontade minha, do Elton, do Elias, até mesmo do vereador Roger, a cidade nossa estaria muito melhor. Porque até então a gente não é vereador, a gente é funcionário do povo, né? Quem manda em nós, nós fomos eleitos por uma quantidade de voto, mas quem manda em nós é o povo, toda a população. Nós é funcionário de toda a população. E isso lá, muitos deles não conseguem entender isso. Eles só vão entender quando eles perderem a eleição. Enfim, André, na verdade, se fala, eu recebi uma pergunta no meu próprio programa meu do Bate-Papo, qual eram os principais projetos meus, né? E eu respondi da seguinte maneira, eu falei, olha, o projeto em si é um projeto mais amplo, certo. Não é um projeto único. Claro, a gente sempre luta pela saúde, né? Tem projetos bacanas lá, por exemplo, de projetos que foi aprovado recentemente lá pela Câmara. A princípio foi sancionado pelo prefeito, um dos poucos que foi sancionado pelo prefeito. Não temos essa informação exata ainda, mas foi a divulgação da lista de medicamentos das farmácias do SUS ali, que inclusive virou lei agora federal, semana passada. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou essa lei. Então, todas as farmácias municipais do SUS tem que divulgar a lista de medicamentos que tem disponível lá. Então, se você que precisa de losartana, pressão, Elias, losartana, pressão sempre lá em cima. Pressão minha é ótima. Ele pode consultar lá e já... saber se tem meu remédio lá, posso ir buscar, não vou perder a viagem. Enfim, educação, né, um carro-chefe nosso lá, Elias, nossa luta lá, sabe? Quanto a gente luta pela educação, pelos professores, pelos nossos alunos, né? Por um todo. Mas, enfim, em campanha eu sempre prometi para as pessoas. A única promessa minha era estar junto com as pessoas. E dali ouvindo e tentando levar essas soluções para melhorar a vida de cada um ali. E a gente vem tentando, é difícil. Infelizmente, essa questão, como o Elias falou, essa política poxa, você não está do meu lado, então não vou fazer com você. Poxa, o buraco está lá, mas o Elton pediu para me arrumar o buraco. Porque o munícipe me pediu para o Elton, então eu vou deixar lá porque o cara que cobra o Elton lá, para trocar lâmpada, sei lá. Enfim, algumas coisas que a gente vê por um lado melhorando, né? Algumas secretarias ali dando uma atenção, mas a gente sabe que tem isso. E a politicagem é terrível, infelizmente. Mas assim, vamos tocando, lidando e tentando ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Mas já que a gente entrou aqui no campo político, eu queria que vocês me fizessem um raio-x de como é que está a política em Pirapora. Como é que é o clima da política em Pirapora? Começa você, então. Pode começar vocês. Política? Então, a política está... Essa pergunta é sobre próxima eleição? Vou chegar lá ainda. Vai chegar lá. Não, sim, porque política, na verdade, vai falar, o cara é candidato, o cara não sei o quê, entendeu? Não, hoje, sim. como é que está a convivência política dentro do município? Tá. Hoje, como é que está a Câmara, a Prefeitura? Entendi. A Câmara tem assim, a Câmara está rachada, né? Ela tem a maioria 5, nós somos 9 lá em Pirapora, nós somos 9 vereadores. E hoje você se vê ali 5 vereadores do lado da situação, do lado do prefeito, e 5 vereadores, 4 vereadores de oposição. Matemática não contra as coisas boas que possam vir do prefeito, mas de oposição que são oposição ao prefeito. Que é oposição não, que fiscaliza o prefeito. Não são oposição. Esse é o quadro... Porque a oposição é o cara quando vem coisa boa, né, Elton? O cara também é contra. Não, quando vem coisa boa a gente está a favor. Vai comprar máquina, chegou uma máquina nova lá agora. Nós somos a favor do crédito suplementar para comprar a máquina. Nós poderia ser contra, né? Não, nós fomos a favor. Por quê? Porque é o bem-estar de arrumar as estradas, né? Só não pode ficar usando a máquina em pró, sim, igual o ex-secretário fez. Se fôssemos contra, não íamos atrás de emenda para custear a saúde, de van. Conseguir ambulância. Elias conseguiu agora uma van agora com o ex-deputado lá, com o César, para atender os idosos, o CRAS. Se nós fôssemos contra em si, num todo, a gente não ia atrás dessas emendas para ajudar a população em benfeitorias, tanto o Rogerzinho também, todos ali de oposição. Mas enfim, André, o cenário hoje é esse, está meio rachado, né? Você tem 5 de um lado e 4 do outro.
falta um ano e meio para a eleição, né? E as coisas começam um pouquinho mais a se acirrar. Falta um ano para a eleição. Não falta um ano e meio, não. Tá chegando. A eleição, um ano. Nós temos um ano e meio de mandato ainda. Né? Nem um ano e meio de mandato. Temos 1 ano e 5 meses de mandato. Eu costumo dizer que o campo político em Pirapora é sempre um campo minado. As pessoas ficam esperando você dar um pisãozinho torto ali para o negócio explodir. E principalmente para nós, que somos intitulados aí oposição, as pessoas vivem olhando o que a gente faz, deixa de fazer, mas graças a Deus o que a gente quer para a cidade é o bem, e sempre vamos votar pelo bem da cidade. Certo. Né? Mas o relacionamento na Câmara, apesar de ser bastante, né, a gente conversa muito, fala muito, os vereadores, né, mas existe realmente essa divisão, né, que o Elton acabou de falar. No Executivo, a gente é pouco ouvido, né? Apesar de a gente lutar bastante, como eu disse para você, fazer vários requerimentos importantes, e às vezes é deixado de lado por uma questão política. Eu acho um erro do prefeito. Eu acho que o bom prefeito tem que olhar para a oposição, porque é a oposição que vai apontar onde ele está errando. Certo, exatamente. A situação às vezes dá lá, faz um carinho, você é ótimo, mas às vezes até sabe que ele não é tão ótimo assim, tão bom assim, mas acaba fazendo esse papel, né? Mas o bom prefeito, para mim, olha para a oposição. Que a oposição aqui aponta, oposição entre aspas, que eu disse para você, que nós não somos oposição, a gente busca recurso, sim, a gente corre atrás do dia a dia, atende a população, mas o campo, como eu disse para você, é sempre minado, né? A Câmara, eu acho que deveria ser um pouquinho mais unida na questão da Câmara de Pirapora, quando a Câmara tem que ser Câmara, apesar do prefeito, né, tem lá 5 vereadores que apoiam ele, e eu faria diferente. Se eu acho que o prefeito, se eu sou da situação e acho que o prefeito está falhando, eu ia para a tribuna e ia falar: prefeito, eu ajudei você, estou aqui com você, mas está errando aqui, ali. Tem que chamar a atenção do prefeito, né? Mas o Dani, nesse ponto, ele tem falhado um pouco, não está olhando para a gente como deveria, e acho que não é nem só para nós, eu acho que para a Câmara no geral. Então, diante desse quadro aí, o que vocês acham que vem falando em eleição agora? Não eleição, deixa eu só comentar a outra questão. O Elias falou do... Rapaz do céu. O Elias falou da questão da... Fugiu a palavra, mas deixa eu contar outro caso para vocês. A questão de eleição, de um prefeito, eu acredito que se ele olhasse para a oposição, Elias, ele estaria muito melhor no governo dele. Né? A oposição, assim, se ele olhasse para quem está apontando as coisas, abrindo os olhos dele. Ó, prefeito, isso aqui está errado, faça dessa forma. Né? E lá tem vereador que bate palma para o prefeito se sair cargo. Se sair cargo, tá batendo palma. E eu sou um cara que eu acredito que todos ganham eleição, quer que a eleição nunca chegue. A próxima eleição. Eu não, eu queria ter uma eleição por ano. Para mim trabalhar para mim vencer ela. Né? Para mostrar meu serviço para mim vencer ela. E todos eles não, puta, tá chegando a eleição, começa a bater o desespero. Eu fico tão feliz na eleição, cara. Porque se não ganhar é porque eu não trabalhei direito. Se eu não trabalhei direito, eu não tenho que ganhar mesmo. Né? Então todos eles ficam desesperados agora mesmo já estão fervendo a cabeça dos caras. A maioria lá já estão. A cabeça está cozinhando. Faltando um ano, né? Tá cozinhando. A minha não, a minha tá tranquila. A minha tá tranquila. Uma que eu não dependo da eleição, eu não dependo, mas eu procuro atender a melhor forma possível para poder atender as pessoas. Com certeza. E na visão de vocês, quantos pré-candidatos a prefeito vem nessa eleição? Rapaz, isso aí tem bastante, mas na hora H é só os homens que ficam. O cenário hoje lá vem demonstrando aí 3, 4 pré-candidatos, né, a prefeito aí. Exato. Eu acho, eu acredito que... Tem uns 6, mas muitos vão ter junção. 6 pré-candidatos? 6 pré-candidatos, a princípio que a gente ouve, né? Mas eu acho que aí vai sair com 3 no máximo. Não, começando aqui já tem 3, ó. Brincadeira, mas quem postula o cargo é esse daqui. Na verdade, assim, eu já ganhei 2 eleições de vereador, então eu quero tentar ajudar o povo de Pirapora, né? Eu quero tentar, não, se eu conseguir vencer a eleição, eu vou conseguir ajudar. Na verdade, e aí a gente tem lá o ex-prefeito, que o Elias era vice, o Raul Bueno, que
muitos, né, gostam do atual governo. A gente pensava no pai do Elton também, que é meu tio, mas se ele for eu também recuo, né, porque respeito. Tem o Marceneiro. Marceneiro não... Sumiu o Marceneiro, Tem o Marceneiro, mas falaram dele na rádio lá um tempo atrás. Né, saiu o jornal, saiu o jornal que ele é o candidato. Marceneiro sumiu. O Gregório, né? O Raul. O Gregório é o candidato dele, né? Que ele tem conta rejeitada. Lembrando que ele tem conta rejeitada na Câmara, né? Então como é que ele é candidato, né? Não, e nós não sabemos, né? Porque pode abrir uma brecha aí. Certo. Nós não sabemos qual será o posicionamento do Dani, né? Porque o Dani hoje é prefeito, mas o Dani tem um mandato interrompido, né? Eu não sei como que a justiça vai entender, mas também não sei se o Dani tem interesse em ser candidato, lançar candidato. Uns falam que sim, que é candidato, que não lança sabe alguém, como que é. outros Então, falam que não, na que é verdade, é uma conta de mentiroso que eu vou falar aqui, mas eu acho que tem uns 7 candidatos aí. Exato. Uns 7 pré-candidatos. Mas aí, como disse o William, depois as coisas vão afunilando. E no final, Exato. bacana. Mas a gente sabe aí do Raul, do Gregório, o pessoal Tem mesmo o Banana, Roger. São nomes ainda o Neno, tem o Neno, então tem o Roger, que tem suas vontades aí, tem seu sonho, né? Exatamente. Enfim, vamos aguardar mais um pouco aí. Né? Agora uma pergunta, como é que vocês avaliam em nota? Uma nota para o Executivo e uma nota para o Legislativo. Para o Legislativo... De 0 a 10. De 0 a 10? Para com justificativo ou sem justificativo? Não, vou. Fique à vontade. Vamos ver se vai achar legal. Para 4 vereador, 10. Para 4 vereador, 10. Para os demais, eu deixo aí para vocês escolherem a nota deles. Eu acho que está muito. Um depende do outro, na verdade, né? Para os vereadores irem bem, a prefeitura tem que estar bem. Exato. Né? Porque mesmo nós sendo de oposição, nós criticando ali, cobrando do prefeito, às vezes o munícipe, não quero saber se é contra, se é a favor. Exato. Eu sei que você está cobrando, mas eu quero que você resolva. E até os vereadores da situação mesmo, eles são cobrados da forma que eles são. Exatamente. Né? Até então, porque o pessoal vira para ele e fala, mas você é amigo do prefeito? Você está na casa do prefeito? Exatamente. Como é que vocês não resolvem nada? Acho que num contexto aí, a nota seria meio... Não seria tão legal. Mediana. Mediana para as duas casas, infelizmente. Você tem esse contexto aí que atrapalha. Não sei, acho que o Elias também tem. Eu trabalharia nessa questão da média. Estamos dentro da média, dentro da regularidade. É difícil, porque é o que eu acabei de falar. Se não tiver uma união do Legislativo e do Executivo, as duas partes pagam. As duas partes perdem. As duas partes. Hoje, para você ver, acontece uns absurdos em Pirapora que o prefeito tem a coragem de reunir com 5 vereadores e dizer que se não fosse os vereadores que ali que estão com eles, ele não conseguiria o asfalto, ele não conseguiria a máquina, ele não conseguiria. Sabe? É uma coisa meio que absurda isso, porque. Apesar de a gente estar num grupo político diferente do dele, mas nós contribuímos muito para ele com relação à gestão dele, né? Então não é verdade o que ele fala. Mas isso faz parte. Por isso que eu digo para você. Então, coloco na média. Se o executivo não consegue executar, o legislativo paga. E isso vice-versa. Então, se não houver uma união da Câmara quando tem que ser Câmara, cobrar o prefeito juntos, não chegamos a lugar nenhum. Exatamente. Para encerrar, queria perguntar para vocês, Pirapora está sendo preparada para o futuro? Eu acredito que sim. Se não tiver esses candidatos a prefeito aí, pode esquecer. Pois é. Pirapora, acho que o próximo prefeito, independente se alguém vai voltar ou se vai ser novo, eu acho que tem que ter essa visão, colher, que nem eu falei desde o começo, colher as coisas boas, ali abraçar e manter, e já partir para algumas outras coisas que são prioridade ali, para poder chegar no futuro próximo tá melhor. Que infelizmente hoje a previsão ali de futuro que a gente enxerga ali tem dificuldade. A arrecadação vem aumentando, né? Isso ajuda, mas em contrapartida a isso, a gente vê a reforma aumentando aí o salário dos cargos em comissão em si,
quase 100 cargos aí que vão ganhar muito dinheiro. Então, quer dizer, poxa, agora que era o momento de você economizar os recursos, diminuir os cargos de gestão, valorizar o funcionário público que você tem ali, abrir concurso para algumas áreas que estão faltando e fazer com que essa equipe sua trabalhe e não os comissionados em si. Claro, você precisa de alguns cargos de gestão ali, mas não precisa de tantos cargos, infelizmente. E onde você poderia economizar para trabalhar e trabalhar cada vez mais o futuro. E, claro, a arrecadação aumentando, como a gente vê acontecendo, Pirapora é para ter um futuro promissor, se Deus quiser, e é isso que a gente ora e tenta trabalhar e trabalha para que aconteça. Claro, difícil, mas não podemos desanimar. Não, né? com certeza. Nós torcemos para que seja um futuro brilhante, né? E eu queria deixar um recado para o próximo prefeito que ganha a eleição, que tudo que for bom da gestão passada, continua. Né? Lá na nossa cidade a gente tem mesmo, às vezes, muitos funcionários que fazem um trabalho excelente. Mas não votou em mim. Então, vai pagar. Né? É coronelismo que chama isso, eu acho. Né? Então, o funcionário é bom, cara. Não importa se ele votou no X, Y, Z. É bom, fica. Fica, trabalha, o trabalho era correto, né? O que estava certo? O parque estava dando certo? Deixa. O médico no paiol tem que ter, o pediatra tem que ter, vamos manter. Não, isso aí foi criação do vereador X, ou eu que sou o Y aqui não vou fazer. Não, tem que manter. Mantenha as coisas boas, porque daí sim o futuro vai ser melhor. Vai ser melhor, né? Com certeza. Eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por aceitarem o convite, virem aqui falar um pouco, mostrar como é que está a política em Pirapora, o clima. A gente sabe que tem o outro lado também, que a gente também está convidando para que venham falar, apontar, fazer as defesas que forem necessárias. Mas eu queria deixar aqui um espaço para vocês fazerem as considerações finais. Nós que agradecemos, André, por abrir o espaço para a gente poder falar um pouquinho da nossa cidade, falar um pouquinho do nosso trabalho, que não é fácil. E, enfim, agradecer aí pela oportunidade, conte sempre com a gente e vamos lá. Bola para frente, nós acreditamos em Pirapora. Eu queria agradecer ao André por ceder o espaço, pelo convite, né? Muito importante isso aqui para poder a gente explanar muitas coisas da nossa cidade e dizer para o povo de Pirapora que nós estamos trabalhando para poder ajudar vocês de todas as formas, que é o mais importante: educação, saúde, né? Seja como vereador, seja como não ganhar a eleição de vereador, seja como prefeito, não ganhar a eleição de prefeito, a gente vai estar sempre disposto a ajudar o município a crescer. A minha vontade é que o município meu cresça. Eu costumo falar que eu tenho 31 anos ainda, 32 anos. E eu sou muito novo ainda, então eu não preciso ser prefeito já, porque muitos na cidade perguntam: mas você já quer ser prefeito? Não, eu não quero ser prefeito já. Eu quero que quem ganhe faça as coisas acontecer pro município meu. Certo. Faça acontecer, faça ter dinheiro, faça a questão do imposto mesmo, que eu acho, que teria que ter uma forma, achar uma forma que vamos zerar o imposto, vamos começar a pagar daqui em diante. Vamos dar escritura, vamos fazer regularização, vamos buscar no estado e falar: minha cidade está dessa forma. Se eu não fizer isso, não tem jeito. Vamos grudar o governador lá, que é o Tarcísio de Freitas, e vamos fazer as coisas acontecer. O prefeito é do PSD, que é o vice do governador, que é o Ramúcio, né? Ramúcio. Então, vamos fazer acontecer as coisas no município, dá tempo. Né? Porque se o prefeito nosso estiver voando, por que eu vou ser candidato a prefeito? Por que eu vou ser candidato a vereador? Eu quero que a cidade minha cresça. Ela crescendo para mim já é suficiente. E o povo sendo bem tratado, que é o mais importante. André, primeiramente agradecer você pelo convite. O Gazeta sempre foi um parceiro de Pirapora, né? Sempre cobrindo lá os eventos, todas as questões religiosas, principalmente lá da nossa cidade. E um prazer estar aqui junto com o Elias, com o William, muito agradecido pelo convite e vamos continuar lutando sempre por uma Pirapora cada vez melhor. Sabemos das dificuldades, né? Não é de hoje que a gente sofre lá, mas não vamos deixar de lutar jamais, pensando em cada cidadão, pensando nas nossas crianças, nos nossos filhos, pensando naquela pessoa que está com a dor nas costas lá e que infelizmente não tem ortopedista ainda, que eu sempre falo isso, pensando naquela pessoa que precisa sair de um bairro distante
e não consegue, porque não tem o tão sonhada o transporte gratuito lá que foi promessa e é lei, né? Pensando nos nossos professores, pensando nos nossos alunos, nas nossas crianças, pensando aquele que realmente precisa do serviço público na cidade. No uniforme que está frio. Enfim, né? Todas essas questões. Agradecido mais uma vez, André, pelo convite. Muito obrigado, de coração. Eu que agradeço a todos vocês. E obrigado a vocês também e até a próxima.